Olá pessoal, hoje eu estou aqui para analisar essa profunda crise do governo Bolsonaro, né, com o anúncio hoje, só hoje, segunda-feira, dia 29, da demissão de 3 ministros, e 3 ministros bem importantes do governo. Mas antes de falar deles, quero fazer uma recapitulação da crise, né, mais a longo prazo, pelo qual o governo Bolsonaro passa. Primeiro que Bolsonaro tem tido uma forte queda de popularidade. Bolsonaro sempre ficou muito forte, naqueles 30%, 33% ali de popularidade. Nos últimos tempos, as últimas pesquisas apontaram até 25% de popularidade só. 25%, né, daqueles que consideram o governo bom ou ótimo. O ruim péssimo chegou a 49%. E só 22% que se consideram neutros, ou que apontam o governo como regular. Ou seja, você tem quase o dobro de pessoas que consideram o governo ruim e péssimo do que pessoas que consideram o governo bom e ótimo. E a tendência disso para os próximos dias é continuar, próximas pesquisas, é continuar baixando mais ainda. A gestão completamente desastrosa, a gestão genocida que Bolsonaro está fazendo da pandemia, onde a gente já passou de 310 mil mortos e vamos chegar, infelizmente, a 500 mil. Com certeza nós vamos chegar a esse número, muito provavelmente passado esse número, né, o que é muito triste, muito trágico, né? Isso é fruto de políticas completamente desastrosas e políticas genocidas. Bolsonaro optou por não cuidar da vacina, não correr atrás de ter a vacina para a população, fazendo discurso negacionista e toda aquela política anti-ciência e anti-vacina que ele sempre teve. Então a tendência para os próximos meses é de uma piora ainda da pandemia, continuar ou crescer até esse número enorme de mortes que a gente tem tido diariamente, né? O que tem prejudicado também, seriamente, a economia, porque, logicamente, não tem como uma economia funcionar bem se as pessoas estão morrendo, se você tem 3 mil e tantas mortes por dia. Outro fator extremamente importante também foi a demissão do Pazuello, né, que saiu do cargo por conta da sua gestão completamente desastrosa da economia. Teve uma carta publicada na semana passada, né, por vários ex-presidentes do Banco Central, ex-ministros, donos de Itaú, acionistas majoritários de Itaú, acionistas de outros bancos, grandes empresários brasileiros, não uma carta da elite brasileira, exigindo do governo Bolsonaro que ele tomasse medidas mais duras no combate à pandemia, porque estava sendo tão desastrosa, né? E não que os empresários estivessem preocupados com a morte de um monte de pessoas, não é isso. É que a situação está tão grave que está prejudicando até a economia, está prejudicando até os lucros desses empresários. E essa carta foi vista como uma espécie de, não abandono dos empresários do governo Bolsonaro, mas um forte puxado de orelha, um forte aviso, como quem diz, olha, ou você cuida da pandemia ou a gente vai abandonar o seu governo. Porque os empresários ainda apoiam o governo, porque Bolsonaro tem Paulo Guedes que está fazendo as reformas que tiram direitos dos trabalhadores, e é isso que interessa para o setor empresarial. Ainda tem Paulo Guedes lá como um funcionário do mercado, um funcionário dessas elites econômicas. Então, a elite ainda apoia Bolsonaro, mas já tem uma forte restrição. Então, já tem esse contexto todo de perdas, né, do governo Bolsonaro. E aí vem o dia de hoje, em que primeiro o Ernesto Araújo, o ministro das Relações Exteriores, que com certeza é o pior da história, né? A gente já teve Celso Amorim, um ministro que é super respeitado mundo afora. E agora a gente tem essa desgraça desse Ernesto Araújo fazendo uma vergonha, transformando o Brasil num pária mundial. O Brasil é um país completamente isolado hoje. Os brasileiros não podem sair do Brasil para praticamente país nenhum no mundo. O Brasil é um perigo para o mundo hoje. Enquanto ministro das Relações Exteriores, ele fez uma política completamente louca e olavista, em que isolou o Brasil, criticou o tempo inteiro o nosso principal parceiro comercial, que é a China. Atrapalhou, inclusive, na gestão da pandemia, porque fez com que os insumos que a China traria para a gente deixasse de trazer. A China, logicamente, deu prioridade a outros parceiros econômicos, outros parceiros políticos, em vez de dar para o Brasil, porque você tinha um ministro das Relações Exteriores que falava mal da China, né, o tempo inteiro. Uma gestão péssima com relação à política com a Argentina também, porque foi eleito um político, né, um presidente de esquerda na Argentina. Ernesto Araújo falava que o nazismo era de esquerda, fascismo era de esquerda, não assinou, né, aquele acordo que a OMS fez para que os países mais pobres tivessem acesso à vacina, e isso fez com que a gente tivesse menos vacina hoje. Então, se a gente hoje falta vacina, se a gente tem problema no Brasil, a vacinação está extremamente lenta, um dos principais responsáveis por isso é o ministro Ernesto Araújo. Então, por pressão do parlamento, por pressão do presidente da Câmara, Arthur Lira, presidente do Senado também pressionou, o próprio ministro Ernesto Araújo foi e pediu demissão hoje. O que é uma notícia boa, né? Obviamente, porque era uma completa desgraça a sua gestão. Outra notícia, no dia de hoje também, um dia bastante cheio,
é que o ministro da Defesa, o general Azevedo e Silva, que pediu demissão também do governo, né? A gente não sabe ainda, não é oficial se pediu demissão, se foi demitido, mas o fato é que ele abandonou o governo e, embora ele tenha agradecido o Bolsonaro pela oportunidade e falando que fez uma boa gestão, ele fez questão de dizer que não misturava o governo Bolsonaro com a instituição, né, das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. E aí vale a gente se perguntar, por que essa preocupação do ministro da Defesa em dizer que fez uma gestão de Estado, né, nas Forças Armadas, ou seja, que não deixou isso confundir com o governo? Porque, obviamente, os militares têm sofrido uma forte pressão da sociedade como um todo e uma completa desmoralização por ter o seu nome associado, né, à visão dos militares, que tem uma visão muito boa perante a sociedade, com um governo absurdo, genocida e ridículo, como é o governo Bolsonaro. Então, para tentar não se queimar, para tentar separar um pouquinho a imagem boa que os militares têm desse governo, que é um governo completamente desastroso, e veja que eu não estou entrando no mérito de direita e esquerda, porque o Bolsonaro é ruim, inclusive, para a esquerda, porque ele desmoraliza para a direita, porque ele desmoraliza a direita. Então, ele sai do governo, pode sinalizar uma crise, não um rompimento com os militares, está longe disso, porque tem muitos militares no governo ainda, e Bolsonaro provavelmente também fez isso para exigir, para cobrar mais apoio dos militares, porque está percebendo que ele está toda hora ameaçando um golpe, está ameaçando de implantar uma ditadura, está chegando agora, né, ao 31 de março, ao 1º de abril, que é o dia do golpe militar de 64, né? E Bolsonaro está ali testando o tempo inteiro a possibilidade de dar um golpe de Estado ou não, e não está tendo o apoio que gostaria de ter das Forças Armadas. Então pode ser uma forma de pressão, de obrigar os militares a prestarem mais apoio a eles. Coisa que parece que não vai ocorrer, embora Bolsonaro com certeza implantaria uma ditadura se pudesse. Para concluir, o ministro da Advocacia-Geral da União, né, advogado-geral da União, também pediu demissão do cargo. E é importante lembrar que ele não assinou aquela ação que o Bolsonaro entrou no STF contra os governos do Rio Grande do Sul, Bahia e Distrito Federal, contra as medidas que esses estados tomaram na gestão da pandemia, ou seja, agindo para atrapalhar a pandemia. E é lógico que nenhum advogado, né, vários juristas analisaram isso, que nenhum advogado teria coragem de assinar um documento absurdo daquele ali. Então, pelo fato dele não ter assinado, ao que tudo indica, pelos que os bastidores, né, as reportagens têm analisado, isso teria gerado um mal-estar e ele preferiu sair do governo para evitar, embora tenha também, né, como de praxe, agradecido a oportunidade pelo presidente e tal, indica mais uma crise. Então, eu acho que esses fatores todos somados mostram para a gente o seguinte: tem uma grave crise no governo Bolsonaro, não é uma crise pequena, né, é uma crise grande, há uma tendência de continuar perdendo popularidade, há uma pressão cada vez maior do chamado centrão, que na verdade é direita, né, para ter mais cargos no governo. Bolsonaro está cada vez mais, não completamente, mas cada vez mais isolado no governo. A elite já ameaça retirar o apoio dele, a elite financeira. O centrão pressiona cada vez mais porque percebe que Bolsonaro está na mão deles e pode ser até aberto um processo de impeachment. E Bolsonaro está acuado. E a questão é, Bolsonaro é um ditador. Sempre foi um ditador, sempre teve espírito ditador, só que não implanta uma ditadura porque não pode, não tem força política para isso. O que será que ele pode fazer quando você tem alguém claramente com espírito ditatorial, que é o caso dele, pressionado cada vez mais, acuado cada vez mais, testando a força que ele tem para dar um golpe de Estado ou não? Eu não acredito que Bolsonaro tenha força política para implantar um golpe de Estado à moda antiga no Brasil, não. Mas ele pode tentar. Então acho que é muito importante a gente ficar atento aí pelos próximos dias e pelas próximas semanas, porque tem muita coisa importante para acontecer na nossa política ainda.